Amigo, haja coração, com muita emoção, muita luta, muita falta de futebol e muita sorte. O Vasco, depois de 3 anos, se classifica para os oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá. Bom, jogo que aconteceu em São Januário, depois de um empate lá no Ceará, depois de ter conseguido ali com Fortaleza, mesmo com o futebol questionável da parte do Vasco. Aí também o Fortaleza não tá jogando lá essas coisas, não tá jogando tão bem, mas tá bem melhor que o Vasco. A gente imaginou que o roteiro, que o clima do jogo seria diferente. Esse jogo da volta, pensei eu que o Vasco tentaria se impor, tentaria ir pro abafa do começo, pressionar, fazer alguma coisa, mas a gente viu pelo contrário, muito pelo contrário. O que a gente viu foi o Fortaleza tomando a direção, tomando as rédeas ali, trocando passes, começando a procurar as ações, partindo para cima, tendo controle do jogo, controlando a temperatura, mesmo com a torcida do Vasco em peso, fazendo show, dando show, como sempre tem dado nesses últimos anos, mesmo com o time não correspondendo, a torcida a gente pode ter certeza que corresponde e sempre corresponderá, porque afinal de contas são eles quem entende, são eles quem conhece, são eles quem absorveram o melhor do time, seja nas derrotas, seja no momento de glória, são eles que estavam lá e sempre continuarão. Jogadores passarão, vão e volta, vai e vem, não tem problema, mas a torcida sempre estará lá para apoiar o time, seja da maneira como for, e esses conhecem a grandeza do time que torce. Não é à toa que tem paixão, tem amor envolvido. E só futebol para fazer isso. Só futebol para fazer você sair numa quarta-feira à noite, numa terça-feira à noite, numa segunda-feira à noite, num sábado à noite, numa sexta e para acompanhar um time ruim, um time que você vê, que você em casa xinga, que você briga, que você fala um monte de coisa, mas vai alguém falar mal do seu time perto de você, independente da fase que tá, você, por ser um apaixonado por futebol, por torcer, por ser apaixonado às vezes por aquele time, por torcer por aquele time, você defende com garras e unhas. É... Não tem como. Vai. O Vasco, ele tinha que ter tomado ali alguma atitude, mas infelizmente ele foi ali surpreendido pelo bom futebol que o Fortaleza apresentou. Bom futebol, digo, para essa partida, nessa partida. Entre os dois times, o Fortaleza apresentou melhor. Mas abriu o placar, fez o gol. E ali eu acho que todo mundo que estava assistindo ali, vendo a partida, vendo o desempenho do Vasco, já imaginou, vixe, já era. Porque quando foi o sorteio, a gente já viu que o Vasco já tinha pego uma pedreira, né? Porque Fortaleza é time de Série A, os outros times grandes pegaram time de Série D, Série C, outros de times que alguns de Série E, outras coisas, time que foi bem no campeonato estadual e aí conseguiu a classificação para a Copa do Brasil. E esses times menores, de menores tradições, de menores repercussões em tudo, de locais isolados do Belém, lá do Amazonas e de outros lugares. Mas o Vasco não, o Vasco ele pegou uma pedreira, ele pegou um time de Série A, pegou um time bom, um time que está tendo, que está em ascensão nos últimos anos, um time que tem conseguido conquistar vitórias importantes, visto o que o Fortaleza fez lá com o Boca Juniors na Copa Sul-Americana, ganhando de 4-2, goleando, apesar de que o Boca Juniors não tá bom, mas não interessa, é o Boca Juniors que tá ali. Foi uma vitória de respeito, impondo respeito e no jogo de volta, na casa do Boca, lá em La Bombonera, voltando e mantendo o empate, conseguindo arrancar o empate, não saindo com a derrota, jogando também com dedicação, se entregando ali. Então acho que passou um filme mais ou menos na cabeça dos torcedores vascaínos, se repetindo aquilo que já acontecia nos 2, 3 anos atrás. Nós não vamos conseguir chegar mais uma vez, vamos ser eliminados, vai ser um vexame. Um vexame até que não, porque o adversário ali era um bom adversário e estava jogando melhor. Então, mas
o vexame ficaria por conta do sentimento dos torcedores ao ver o time novamente naquela situação, passando por aquilo. Mas futebol é isso. Nem sempre o que está jogando melhor ganha, nem sempre o que está desempenhando melhor ali no momento, o jogando, desenvolvendo melhor a sua tática e aplicando, vai vencer. Às vezes numa bola ou outra acontece. E no primeiro tempo inteiro ali o Vasco não demonstrou muito, não atacou muito, não teve muitas finalizações. Então ali o Marinho vai e comete o pênalti. O juiz dá pênalti. Bom, apesar de falar em arbitragem, uma arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio um pouco confusa, desastrosa, não nesse lance, mas nos outros lances mais à frente marcando um pênalti que só ele viu, que se não tivesse o VAR, esse pênalti mudaria tudo. Uma coisa seria desastroso, mas tem um VAR, não sei como, só ele viu aquele pênalti batendo, aquela bola batendo na mão do Maicon, aonde não faz a mínima, não tem o mínimo, a não ser que ele estava sem visão, mas ainda assim não tem como ali ele ter visto aquilo batendo, né? E depois confuso, um arbitragem, tanto é que na hora da marcação, olhando ali da televisão, eu fiquei meio sem entender. Até o narrador falou, tá marcado o pênalti. Você vê a reação dos jogadores, muitos não entenderam. Aí depois que caiu a ficha, foram reclamar, foram falar com ele. Aí logo o VAR já viu que não tinha, já chamou, não deu nem tempo de formar aquele bolo de indignação em volta. Mas fora isso aí, a gente vai ver que só deu Fortaleza, mas ainda assim, Payet apagado no primeiro tempo, não jogando bem, não tendo muita participação, nem volume de jogo estava tendo, não estava armando. O meio de campo do Vasco perdido, tanto na parte da transição da defesa para ataque, na hora de recomposição, não estava muito bem. E o Fortaleza desenvolvendo ali o futebol. Só que o futebol é isso, é a caixinha de surpresa, igual eu falei agorinha. O Vasco foi, encontrou o gol, Verratti foi lá, concluiu o pênalti, terminando ali o primeiro tempo empatado, e volta no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, ainda assim, se comparado ao primeiro tempo, né? Não descomparado à temporada, ainda não apresentou, não jogou nada, não apresentou, mas a torcida empurrando, mesmo com ali o Fortaleza indo mais uma vez à frente do placar, fazendo 2-1. Ali, parte da torcida começou a ficar nervosa durante a substituição dos técnicos, começou a gritar ali um leve burro, começou a sair, na transmissão deu pra ver, mas isso daí não tem como falar que a torcida tá errada, porque é o histórico, né? Você vê o seu time sempre cometendo o mesmo erro, caindo na mesma fase sempre, a draga que tá, aí tem essa questão política da 777 e isso daqui tá falindo e não sei o que, e dívida, e passa na cabeça mais a SAF não era a solução, não iríamos melhorar, mas o que será que vai ser desse time do Vasco se com o SAF não tá conseguindo, que desastre. Então na cabeça do torcedor que tá ali apoiando ali, já começa a falar, de novo, não, esse filme. Só que aí, logo num contra-ataque muito bom, muito bem armado, quando eu tava vendo durante o jogo, eu vi que foi indo, não me lembro agora quem tava com a bola, deu uma atrasadinha, eu falei, já era, matou o contra-ataque. Só que aí ele passou pro Payet, aí apareceu a estrela do Payet, do cara que sabe dar o passe, do cara que sabe armar a jogada. Ele esperou a passagem do Pumita ali, assim que o Pumita passou, ele fez a ultrapassagem, ele passa e Pumita cruza não, né? Dá um passe certeiro na cabeça do Verratti, que sem força nenhuma, só direciona, encosta tirando do goleiro, empata 2-2 e aí inflama, ó, o caldeirão ali de São Januário e a torcida indo junto no embalo. Teve uma hora que abriu a câmera geral, mostrando a torcida, muito bonito a festa que a torcida do Vasco estava fazendo. E logo na sequência, um pouquinho depois, a gente vai lá, pum, mais um gol do Vasco.
Era o cenário que ninguém esperava naquele momento devido ao que estava acontecendo no campo, mas futebol você sempre tem que estar acreditando, tem que estar sempre preparado, porque pode acontecer muitas coisas. E ali o Vasco vira e para delírio dos torcedores e grita e alegria mais uma vez, uma falta de atenção, um pouco, eu acho que falha do goleirão do Léo Jardim. A bola de longe assim pareceu, deu a impressão de que a bola iria não tinha tanta força ou que ela iria para fora ou que o Léo Jardim defenderia, mas ela dá um kick, um toquezinho, ela pinga bem um pouquinho à frente dele. Eu creio que isso daí também ou aumente um pouquinho a velocidade depois ou saia dela, mas ainda assim era uma bola defensável. E ali abre o 3-3 faltando poucos minutos de acabar o jogo. Então, aí o torcedor do Vasco lembra do momento da Água Santa, que na rodada anterior foi a mesma coisa. Estavam na frente, sofrem empate e pênalti e aquela dificuldade e já começa a passar. Mas também o Fortaleza também não estava vindo bem na edição da Copa do Brasil, empatando também e passando para essa rodada, para a terceira fase nos pênaltis. E aí vamos para os pênaltis. Aí a gente ouviu na transmissão que foi perguntado ao treinador do interino do Vasco se eles haviam treinado pênalti. Ele afirmou claramente que haviam treinado, e a gente viu que realmente eles treinaram e bateram muito bem todas as cobranças, sendo perfeitos todos. Primeiro começou ali a estrela, o melhor do time, assim dizendo, aquele que tem que assumir a responsabilidade. O Paê foi e fez o gol. E do Fortaleza também bateram todos bem, a não ser o jovem, o último menino, o venezuelano, e bateu a meia altura, uma bola perfeita para o goleirão. Quando ele acerta o canto, sem chance, ele vai pegar. E não deu outra. Léo Jardim, um bom goleiro que é, independente da falha que teve, mas tem sempre salvado o Vasco, feito bons jogos. Foi lá, pulou e defendeu e colocou o Vasco nas oitavas de finais após 3 anos. E agora? Como será que vai? Será que o Vasco vai ter alguma melhora? E qual time será? Já pensou se cai um clássico aí? É, o time, bom, pelo menos pelo que eu vi aqui, a repercussão na internet dos outros torcedores, tá todo mundo torcendo para pegar o Vasco por conta do estado que o time tá. Mas nunca duvide, nunca menospreze, nunca despreze o seu adversário, que pode acontecer alguma coisa. Então é isso, pessoal. O Vascão passou. Tá na próxima rodada, tá nas oitavas de final. Agora vai ter o sorteio ali na CBF, depois de essa rodada passar, todos os times classificados, pra gente saber quem vai ser os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. Então o Vascão conseguiu, passou sufoco, sofreu, mas com a ajuda da torcida e com a loucura que é o esporte, que é o futebol, que só o futebol traz essa loucura de lá e cá e fazer gol e desespero e emoção. E numa hora você tá falando mal, você tá falando que não presta, que você detesta, que você odeia, e alguns estão xingando, e de repente, de uma hora, o virão vira herói, o herói vira vilão, e esse é o amor que nós sentimos, é isso que faz a gente ter os batimentos acelerados e haja coração, amigos. Torcedores do Vascão, comentem aí o que vocês acharam, como foi a sensação assistindo, e agora o que vocês acham melhor, já pegar de cara já um time bom, um time considerável ótimo para vocês baterem de frente, quem sabe passar, ou torcer para um time mediano, para menos, para pegar uma chave boa e ter sorte nos sorteios e ir passando e avançando. De qualquer forma, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas no futebol tudo é possível, desde que haja aí, segundo as especulações, está aí vindo Felipe Coutinho, negociações e isso. Quem sabe com Felipe Coutinho ou outro jogador, outros mais 2 jogadores pontuais, contratações pontuais, o Vasco não vira uma máquina, encaixe, esteja aí mais para frente avançando. Então, quem sabe, né não? Então, se inscreva aí no canal, curta aí, compartilha, mande pro seu amigo vascaíno,
Mande pro seu colega que gosta de futebol esse vídeo. Comenta aí embaixo aí qual foi o sentimento quando você viu o Vascão passando. Beleza? Falou, aqui é o Marco Tsuneda. Valeu!